Agora a gente fala do assassinato da engenheira Marleide Junqueira. Hoje a Justiça realizou a 4ª audiência do caso, com depoimentos fundamentais que confirmaram como principal suspeito do crime o ex-namorado dela. O juiz ouviu o delegado que acompanhou o caso e comandou a diligência que localizou o corpo. De acordo com Adailton Adam, a engenheira pode ter sido espancada até a morte pelo ex-namorado. Nós encontramos a ossada e aparentemente o crânio apresentava lesões. Acreditamos que por conta do histórico de Antônio de violência, ela tenha sido espancada até a morte. A engenheira Marleide Junqueira Oliveira desapareceu no dia 21 de agosto do ano passado. Ela havia saído de casa para encontrar o ex-namorado, Antônio Luiz Santos de Jesus. Antônio foi preso um mês depois, quando se apresentou na delegacia, sem saber que existia um mandado de prisão contra ele. A polícia só encontrou o corpo de Marleide quase 11 meses depois do desaparecimento da jovem. Um exame de DNA confirmou ser dela a ossada encontrada neste matagal, na ilha de Taparica. A polícia chegou até lá depois de localizar Gilvan de Carvalho Lima, soldado do Exército, que teria ajudado Antônio a transportar e abandonar no matagal os restos mortais da vítima. Ele disse ter encontrado Antônio 2 dias depois do desaparecimento da engenheira. Afirmou ainda que ajudou o acusado a transportar 3 caixas sem saber que nelas estava o corpo. Depois de pegar um táxi com Antônio, ele teria sido ameaçado com uma arma. Ele puxou a arma e disse: "Você não vai descer do carro, não." Na versão de Gilvan, ele e o taxista conseguiram fugir correndo depois de chegar ao matagal, descarregar e abandonar as caixas. Quando ele foi botar a caixa, o taxista empurrou ele. O taxista empurrou ele. Quando o taxista empurrou ele, eu aí saí correndo. O taxista estava junto comigo. Até agora, Gilvan é a única testemunha viva do caso. Isso porque o taxista clandestino, conhecido como Petróleo, que teria transportado Gilvan, Antônio e as caixas contendo o corpo da engenheira Marleide, morreu num acidente de carro 3 meses depois do crime. O Ministério Público quer que Antônio vá a júri popular. As provas contra ele são contundentes. Esperamos que essa seja a última audiência, que vai culminar com o interrogatório dele e esperar o júri. Perante a sociedade, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. O depoimento de Antônio Luiz Santos de Jesus, ex-namorado da engenheira, foi remarcado para a próxima quinta-feira. Hoje ele falou com exclusividade com a repórter Micaele Cevalho e fez declarações surpreendentes. Antônio Luiz Santos de Jesus, acusado de matar a ex-namorada, compareceu ao fórum e acompanhou o depoimento do delegado que investiga o desaparecimento de Marleide. Antônio aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem e admitiu ter encontrado com a engenheira na noite do desaparecimento. Eu estive com ela no sábado à noite, mas jamais faria qualquer coisa de encontro à vida dela. E o que aconteceu naquela noite? Você pegou ela onde? Para onde vocês foram? Que horas você deixou? Nos encontramos no condomínio mesmo. E ela estava com o corpo meio febril e tal, e não chegamos a sair. Ele também disse não ter qualquer ligação com o Gilvan de Carvalho Lima. Em depoimento, o soldado contou ter ajudado Antônio a transportar o corpo da engenheira. Não conheço esse tal desse Gilvan que está me acusando de ter participado desse ato, e que se realmente ele tiver participado, que ele venha pagar perante a justiça. No final da entrevista, Antônio surpreende e diz que nem mesmo acredita que a ex-namorada esteja morta. Ainda não consigo acreditar que Marleide esteja morta. E se realmente isso aconteceu, que a pessoa responsável por isso venha pagar, né, perante a justiça. Eu jamais cometeria um ato tão bárbaro desse contra qualquer ser humano que fosse, principalmente contra Marleide. Mas existiu o transporte dessas caixas? O que tinha verdadeiramente dentro dela? Não sei. Quem está fazendo a declaração que deve saber. Eu me declaro inocente de qualquer acusação que esteja pesando sobre minha pessoa referente ao desaparecimento e morte de Marleide. Agora o futebol. O Bahia deu por encerrado o caso envolvendo o atacante Jobson. Hoje à tarde, o técnico René Simões comentou a saída do jogador. Ele lamentou o afastamento do jogador, mas disse que foi a decisão mais acertada. Um clube de futebol é uma empresa
embora ela seja uma empresa privada, ela pertence aos seus torcedores. E qualquer um que tem uma empresa, uma companhia, você quer que os seus funcionários cumpram todas as obrigações. Para o treinador, faltou maturidade ao atleta. Seria muito legal se eu pudesse tirar 1000 ml de maturidade, de experiência e injetar nele, né? Com meus 58 anos. Jobson chegou ao Bahia em maio, trazendo ao torcedor um misto de alegria e apreensão. Com um histórico de indisciplina no currículo, foi recebido pelo clube como uma esperança e chegou a dar resultados positivos, mas não deixou de lado antigos comportamentos. Se o Jobson não der certo, eu vou lamentar, mas não vou sentir dor, porque nós ajudamos e muito a ele. Volto a enfatizar aqui que não foi por questão de drogas, nós fomos testando o jogador, ele passou por 3 exames antidopings aqui, então não teve esse tipo de problema. Mas o desgaste foi acontecendo. Agora o clube pensa no futuro. No treino tático desta terça-feira, a comissão técnica tentou corrigir alguns problemas que ficaram evidentes no último jogo contra o Santos. Se não tiver problema nenhum, vai o Lulinha ali, no lugar do Carlos Alberto. Agora uma última notícia. Vai ser votado amanhã na Assembleia Legislativa o projeto de lei que limita o acesso do servidor público à assistência médica e aumenta a contribuição do Planserv em até 45%. Entre as mudanças, a que restringe o número de atendimentos de urgência. A proposta do governo estadual desagradou a categoria, que promete fazer protestos amanhã durante a votação. Para eles, a medida não deveria ser votada em regime de urgência, como solicitou o governo, já que isso reduz o tempo para a discussão do projeto de lei nas comissões e no plenário da Casa. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuaonline.com. Fique agora com o Jornal da Record e logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. E não perca hoje a Fazenda às 11 horas da noite. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.